Amantes do desporto, bem-vindos a mais uma live Jogar Limpo através do seu canal desportivo 7 Sport Notícias. Hoje estaremos em direto com o número 1 do desporto aquático nacional, ou melhor, o responsável pela excelente notoriedade da modalidade natação em competições internacionais. Conosco em direto já Mário Fernandes, presidente da Federação Angolana de Natação. Aguardamos a adesão do nosso convidado. Hoje falaremos um pouco daquilo que é o seu perfil, a sua carreira. Vamos fazer também uma contextualização da modalidade em si pós-Covid-19. A todos os nossos seguidores estarão abertas as questões, comentários. Claro, a contribuição de cada um é preponderante para aquilo que nós pretendemos abordar em conversa. Aguardar cá a adesão do nosso convidado. O Sr. Mário já aderiu. O nosso presidente já aderiu, mas precisa agora fazer o convite. Exato. Precisa fazer o convite, um pedido para participar no vídeo em direto. O presidente vai ter de fazer o pedido para participar do nosso direto, ou seja, fazer esta adesão e nós então aceitarmos e começarmos com a nossa conversa, ou melhor, o nosso Jogar Limpo. Aqui está o pedido, agora a processar. Estamos no aguardo, Sr. Mário Fernandes. Já estamos em direto. Alô? Estamos... Pronto. Já ouço agora? Consegue ouvir-me perfeitamente? Consigo ouvir, sim, senhora. Está a ouvir-me? Muitíssimo bem. Só fazer aqui, ou ressalvar a introdução feita antes de entrar em direto, é praticamente o número 1 do desporto aquático nacional e também o responsável pela excelente notoriedade da modalidade de natação em competições internacionais. Obrigada por ter aceito ao nosso convite em nome de toda a equipa do Centro Sport Notícias, Mário Fernandes, presidente da Federação Angolana de Natação. Obrigado eu pelo convite. Vamos jogar limpo, não é, presidente? Sempre, jogo limpo. Bom, a primeira pergunta, como se define enquanto líder de uma modalidade desportiva? Bom, basicamente, o presidente de uma federação como a Federação Angolana de Natação deve sentir-se parte de uma família. Nós, na natação, temos todos um histórico de participação na modalidade, primeiro como atletas, que vem a maior parte de nós das escolas de natação, e aí se estabelecem laços de amizade e cumplicidade de vários anos. E o líder é um entre nós, entre os vários que fazem parte de uma equipa que há alguns anos temos dado o nosso melhor para manter viva a modalidade. Portanto, sou um dos membros de uma família. Exatamente. E como é que começa essa história com a natação? Bom, começa provavelmente entre os 5, 6 anos de idade, quando na piscina de Alvalade entrei para as escolas de natação, mais tarde para a competição, nível essencialmente do Clube Dínamos de Angola, seleção nacional durante vários anos. Depois houve um período de
em que parei na competição porque estava a dedicar-me aos estudos. Infelizmente, os estudos da medicina não permitiram conciliar a natação com os estudos na altura. Interrompi-os durante vários anos para concluir os estudos universitários e a minha pós-graduação. E quando regressei a Angola, fui convidado para fazer parte do elenco federativo, na altura ainda como vice-presidente. Fiz 2 mandatos como vice-presidente e depois fui convidado pela equipa a assumir a liderança, que já fizemos pelo 2º mandato consecutivo. Como presidente da Federação Angolana de Natação, qual é o balanço que faz do atual estado da modalidade no país? Bom, nós consideramos sempre que podíamos estar melhor. A natação depende muito de uma questão essencial que são as infraestruturas. Infelizmente, nós não temos ainda o número de piscinas no país que gostaríamos de ter. Mas, de qualquer forma, apesar do reduzido número de piscinas e de clubes, nós temos tido a capacidade de tornar a natação um desporto bastante visível no país. Daí os resultados que todo o país conhece. Ao nível das últimas grandes competições em que Angola participou, no nível da zona 5 desenvolvimento do desporto africano, a natação, e mesmo nos pan-africanos, nós temos tido sempre uma modalidade que contribui com resultados que colocam Angola num patamar superior. Isso leva-nos a pensar que, eventualmente, se tivéssemos mais condições, mais clubes, provavelmente a natação seria um desporto de referência ao nível do nosso país e uma fonte de medalhas ao nível do continente, e quiçá um dia conquistarmos uma medalha ao nível mundial e olímpico. Falou de poucos clubes, presidente, e o que de facto está na base da existência de poucas equipas, porque ouve-se falar, ou seja, com frequência, do Clube Náutico da Ilha de Luanda, o Clube Onda Clube, agora sim está correto, e o Clube Desportivo 1º de Agosto. Mas o que está na base poucos clubes. Basicamente é o número de piscinas disponíveis. Nós temos um parque de piscinas ao nível do país. Algumas delas são mais de recreação e não de competição. Mas muitas delas, ao nível das províncias, estão abandonadas, tanto por razões económicas, às vezes de gestão, de propriedade. Muitas dessas piscinas que deviam formar jovens nadadores estão abandonadas e não estão ao serviço da natação. E por isso os clubes têm dificuldade em produzir mais atletas. Na verdade, quanto mais piscinas houvesse, maior o número de atletas, de nadadores, e por conseguinte, maior, digamos, o número de possíveis campeões a formar pela federação e pela modalidade. Sr. Mário Fernandes, qual é o suporte que a Federação tem dado à nova vaga de nadadores que de facto têm dignificado a bandeira nacional em competições internacionais? Falo nomeadamente da Maria Lopes, do Salvador Gordo, temos o Daniel Francisco, Catarina Souza, Lia Lima e outros tantos. Bom, basicamente, esses nadadores que entram num leque mais restrito daqueles que chamamos as grandes esperanças da natação angolana ao nível da competição, nós essencialmente queremos garantir para eles uma formação como atletas e uma formação académica. A Federação tudo tem feito para que esses nadadores, lá onde estão, sejam beneficiários de bolsas de estudo, porque a maior parte dos nomes que referi são atletas que já estão em centros chamados de alto rendimento, onde na prática eles só estudam e nadam, portanto, e treinam.
E para isso é preciso um suporte financeiro. A Federação, através da sua participação, quer no Comitê Olímpico Angolano, quer ao nível da Federação Internacional de Natação, tem conseguido que esses atletas sejam beneficiários de bolsas de estudo que lhes permitem nadar e competir ao mais alto nível. E ao mesmo tempo garantir os seus estudos, não é? É uma das prioridades. A prioridade sempre o desenvolvimento do atleta e do homem, não é? Mário Fernandes, tem-se visto muitos eventos de natação não federados, como é o caso do H2O e também o torneio de Elsa Freire, salvo eu. E que de facto não é um contributo, permitindo que os atletas estejam em ativo, não é? Isto é, em competição ou sem competição no caso, mas necessário saber como é que encara essa situação. Há uma relação entre os federados e os independentes? Bom, não se trata propriamente de independentes. Nós temos um calendário de torneios, uns são da responsabilidade da Federação e outros são da responsabilidade de clubes ou até de iniciativas individuais. Falou, por exemplo, da H2O Cup, que é uma iniciativa louvável. Temos também a Mini-Liga. Portanto, são estruturas que existem que visam a massificação da competição. E nós, Federação, sempre que solicitados, damos o nosso apoio para essas iniciativas. Não há aqui nenhuma incompatibilidade, porque na maior parte desses torneios, quando há necessidade ou desejo dos organizadores em homologar as marcas, em ter resultados credíveis, chamam a Federação e nós estamos sempre abertos a dar a nossa colaboração para que essas competições tenham um melhor nível de competição e, sobretudo, fair play possível. Em Angola, o desporto aquático ainda é visto por alguns atletas, mesmo federados, como um hobby. No caso, tem essa percepção de ser um hobby, mas que, na verdade, esta modalidade é como uma outra qualquer, não é? Que requer um esforço redobrado de dedicação e seriedade. Como tem incutido esta seriedade, esta credibilidade, esta responsabilidade a estes mesmos atletas que detêm desta percepção? Bom, uma das formas de incutir esses espíritos nos nossos atletas é providenciar a participação deles nas mais variadas competições internacionais. Quando eles participam em competições como os campeonatos da zona, os campeonatos africanos, pan-africanos, campeonatos mundiais nas diferentes categorias e até a ida aos Jogos Olímpicos, que é o sonho maior de qualquer atleta, eles vão se apercebendo do nível competitivo, sobretudo até dos atletas dos países aqui da nossa zona. Angola, como sabe, é um país que está na África Austral, e a África Austral é uma zona do continente e até do mundo que tem uma forte tradição na natação. Então, nós temos muitos africanos aqui da nossa zona, basta falar da grande campeã olímpica e mundial Christy Coventry, ou Chad de Close, os grandes nomes da natação mundial e olímpica vêm da nossa zona. E, portanto, os nossos atletas percebem-se quando vão a essas competições que para atingir esse patamar é preciso um elevadíssimo grau de comprometimento com a modalidade. Não é possível chegar ao patamar em que esses atletas da nossa região chegaram sem um esforço e uma dedicação extrema à modalidade. Para se fazer hoje um campeão africano é preciso muito esforço, dedicação e investimento. A parte do futebol, a natação é a modalidade que tem mais atletas a representar equipas internacionais. Mas em termos de parceria e patrocínio, vimos uma outra realidade. Ou seja, não é a modalidade beneficiada nesta vertente. Que estudo faz deste cenário?
Bom, isso, como disse, tudo tem muito a ver com o número de praticantes e também com o número de clubes. O nosso grande desafio é claramente aumentar o número de clubes e participantes. Nós temos países aqui na nossa zona, como o caso da África do Sul, onde estão registadas mais de 1000 piscinas, onde temos centenas de clubes. E, na verdade, nós gostávamos imenso que, pelo menos ao nível de cada município, houvesse uma piscina municipal onde pudéssemos desenvolver os projetos de massificação da modalidade. Só assim depois virá uma safra maior de atletas e podemos falar em patrocínios que visam essencialmente a promoção das imagens, das carreiras, a parte comercial dos atletas. De qualquer forma, nós temos feito a nossa parte ao nível da diplomacia desportiva para aproveitar todas as oportunidades que o Comitê Olímpico Internacional e a Federação Internacional de Natação, FINA, colocam ao nosso dispor. E os nossos atletas têm sido beneficiados disso. Em uma entrevista dada ao jornal, feita pelo jornal O País, fez um balanço positivo da seleção nacional por classificar-se em sétimo lugar no Zonal de Botsuana. Acredita que os atletas deram o seu máximo quando nem sequer fizeram parte dos 3 primeiros classificados? Sim, é preciso ver as características da competição do Zonal. O Zonal é uma competição em que conta muito o volume de participação. Portanto, tem características em que a pontuação depende muito do tamanho das delegações para competirem nas diferentes categorias onde os atletas podem competir. Na verdade, nós para este Zonal, e dadas as limitações orçamentais que já vínhamos vivendo, limitamos muito a participação dos nossos atletas, sobretudo os atletas de topo. Nós queríamos que neste Zonal, e foi o nosso desejo e assim se concretizou, fossem essencialmente só os atletas que estão a nadar e a treinar em Angola. E para aqueles que estão a treinar apenas em Angola, os resultados foram muito bons, porque ajudaram a vermos o nível competitivo destes atletas, que não ficou nada adverso aos seus opositores, mas, sobretudo, ficamos com uma percepção de que o nível das várias categorias, sobretudo as mais jovens, temos aí valores que podem, com o apoio da Federação, dos clubes e até do Governo, ser futuros campeões ao nível continental. Só fazer aqui uma breve pausa ao nosso Jogar Limpo, Mário Fernandes. Dizer aqui aos nossos seguidores, a todos aqueles que estão em direto conosco, que estão abertas as sugestões, questões podem ser remetidas ao nosso presidente. Temos nesse momento não uma questão, mas é uma contribuição do seguidor, a Rádio Camba, precisamente, em que diz que nós temos potencial na natação, né? E acredita que com mais investimentos vamos ter melhores resultados nas competições internacionais. Acredita que a falta mesmo do espaço apropriado, que são as ditas piscinas, é um limite, um entrave para a maior desenvoltura da modalidade, presidente? Essa é uma limitação. É lógico que há outras soluções que nós podemos, com alguma perspicácia, utilizar, nomeadamente as soluções de utilização da nossa vasta costa marítima para o desenvolvimento da natação ao nível daquilo que é as águas abertas. Mas para isso precisamos muito do apoio, sobretudo das estruturas do governação local, para nas províncias costeiras podermos desenvolver aquilo que é a natação ao nível do mar e também no interior para desenvolver aquilo que são as piscinas fluviais e os lagos e rios que estão à disposição. Mas um primeiro ponto seria já se pudéssemos ter as piscinas municipais ao ponto de permitir que mais crianças aprendessem a nadar, e havendo mais crianças a praticar
a escolinha de natação, a serem formadas na escolinha, claramente surgiriam mais hipóteses de campeões na parte competitiva. Primeiro, mais crianças aprender a nadar. Mas, Fernando, nós temos cá esses escalões de formação? Sim, a natação começa sempre por a parte das escolas. A formação é fundamental. Aprender a nadar. Desculpe, não percebi. É ativo nestas escolas de formação? As escolas de formação são ativas, sobretudo estamos a falar das escolas de formação em Luanda, Benguela e Uambo, mas ainda não são no número que desejávamos, porque aprender a nadar não pode ser um privilégio de poucas crianças. Nós gostávamos que milhares e milhares de crianças angolanas aprendessem a nadar, não só por o efeito da natação competitiva, mas porque a natação, aprender a nadar é algo cívico. Nós temos ainda um número muito grande de afogamentos ao nível do nosso país e a perspectiva da própria Federação Internacional de Natação, a FINA, e da Organização Mundial das Nações Unidas é que o maior número de crianças aprenda a nadar, o chamado programa Swimming for All, para que essas crianças aprendendo a nadar evitem o número ainda elevadíssimo de afogamentos no mundo e no nosso país em particular. Dessas crianças que aprendem a nadar, gostávamos depois de colher alguns para serem os nossos futuros campeões. Portanto, é preciso massificar a aprendizagem na natação para que amanhã a natação de competição seja mais forte. Como tem preparado os atletas que irão participar do Campeonato Africano em Absoluto, em Durban, isso precisamente em Durban, e posteriormente ao acesso aos Jogos Olímpicos de Tóquio? Bom, estes atletas estavam já no seu ciclo final de preparação, portanto foi uma das razões que levou a não os levarmos para os Jogos, o Campeonato da Zona, era participar em abril, no mês passado, no Campeonato de Durban. Infelizmente, relacionado com a pandemia do Covid, este campeonato foi cancelado e estamos agora à espera da orientação da Confederação Africana para saber quando é que se vai realizar esta competição, que é pré-qualificativa para os Jogos Olímpicos. Como sabe, os Jogos Olímpicos foram também adiados para o próximo ano e vamos ver em que data esse campeonato se vai realizar para começar o novo ciclo de preparação para esses atletas. Os atletas hoje estão confinados, estão em casa, perderam a sua forma desportiva. Vai ter que haver uma nova calendarização das competições internacionais, que esperemos seja o mais breve possível, tendo em conta os desenvolvimentos desta pandemia e a segurança dos próprios atletas, mas há todo um ciclo que se abre aqui para que eles estejam em forma para este campeonato de Durban. Como dissemos, é o campeonato africano pré-qualificativo para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Neste momento tudo aponta para os Jogos Olímpicos no próximo ano, esperemos que se confirme, e sendo assim aguardamos que a Confederação Africana também confirme a data da realização do campeonato africano. Como dirigente desportivo, qual foi o momento mais desafiante que enfrentar? O momento mais desafiante? Desafiante. Claramente a realização do Zonal de natação em Angola, né? Foi um momento alto da modalidade, termos aqui uma competição de elevado nível competitivo com atletas da nossa zona e, sobretudo, no final, termos sido extremamente elogiados pela capacidade organizativa que a Federação Angolana de Natação demonstrou e o país, como tal, saiu extremamente bem em termos da imagem, da sua capacidade desportiva e organizativa nessa competição. Foi claramente um momento alto da minha carreira como dirigente esportivo. E face a este sucesso, pretende repetir-se a proeza desde a organização e os feitos? Qual a perspectiva? Bom, se houvesse
possibilidade de termos uma piscina em condições, o desafio seria fazermos um campeonato africano de natação em Angola. Esse é o meu sonho. Esperamos que assim seja. Esperamos que assim seja. Eu também tenho esperança, eu também tenho esperança. Então vamos continuar, só inclinando mais um pouco para aquilo que são as questões de perfil, embora já estejamos a nos aproximar do fim do nosso Jogar Limpo. Enquanto presidente, pode nos falar o que de facto mudou concretamente com a direção que não havia em outras direções passadas e quais os seus feitos como presidente da Federação Angolana de Natação? Bom, essencialmente, temos que entender que a cada mandato se colocam os seus desafios específicos. Não é possível compararmos, às vezes, épocas entre uns e outros, mas nós temos o nosso mandato, estamos a concluir o nosso segundo mandato. Essencialmente, a questão do zonal era fundamental, a realização, cumprimos. Fizemos também a projeção de dirigentes angolanos para as várias organizações da Confederação Africana e Internacional de Natação, nomeadamente nas comissões técnicas, a nossa eleição como membros do Bureau da Federação Internacional de Natação, o papel ativo que estamos a ter, inclusive agora na pandemia do Covid, em que eu pessoalmente faço parte da Task Force que está a orientar a Federação Internacional de Natação em relação às medidas para orientar a modalidade face ao Covid. E, portanto, como digo, temos o nosso balanço feito. Não somos nem mais nem menos do que os outros, mas estamos a tentar cumprir, sobretudo, aquilo que eram as nossas promessas eleitorais e a maneira como encaramos a modalidade e a confiança que os membros associados da Federação nos deram. Espero que os meus dados estejam certos após as minhas pesquisas. Mário Fernandes, é o segundo e consecutivo mandato na presidência da Federação. Pretende recandidatar-se? Bom, é o meu segundo mandato. Em termos orgânicos, temos direito a mais um mandato. Veremos se as condições que se colocam pela frente permitem ou não continuamos a viver o nosso terceiro mandato. Está muito dependente também daquilo que são as minhas ocupações hoje fora do desporto. Penso que agora vamos combater o Covid e depois disso vamos pensar na retoma do desporto em pleno e possível renovação de mandatos nas nossas federações. Acho que ainda é cedo para falarmos disso. Evidentemente, Presidente, tenho pensado sobre o assunto. Confesso que não tenho pensado muito. Agora estou mesmo muito centrado nas tarefas que temos ao nível da luta contra esta pandemia, ao nível das responsabilidades nacionais e também no desafio de voltarmos a ter os nossos atletas a nadar. Eu sei que eles estão numa ansiedade tremenda, todo mundo quer voltar às piscinas e estamos a lutar para que, dentro das limitações que esta pandemia nos vai trazer, adequar a nossa modalidade ao retomo da atividade. Depois disso, vamos claramente pensar nos novos mandatos, até porque, com a mudança dos Jogos Olímpicos, os ciclos eleitorais e todas as questões que se levantam com isso vamos ter que refletir ao nível de todas as federações e das federações internacionais. De qualquer forma, nós estaremos sempre, de uma maneira ou de outra, ligados à nossa modalidade, porque, como disse, mais do que um mandato, fazemos parte de uma família. Exatamente. E o que quero almejar e ver que ainda não conseguiu fazer, ou ter isto feito enquanto presidente da Federação de Natação? Bom, agora confesso que esta pandemia veio surpreender-nos e agora o que gostaríamos mesmo, e é o grande desafio, é voltar a pôr a natação ativa novamente. Portanto, já lá vão meses desde que
paramos os treinos, paramos a competição. É nossa responsabilidade agora, com base nos princípios e aquilo que a ciência nos disser, voltar a pôr a modalidade a funcionar, os atletas a nadar e a competição, dentro das regras que se impõem perante esta pandemia. Mas vemos com ansiedade a necessidade de ter os nossos atletas novamente a treinar e a competir. Esse é o grande desafio. Gostaríamos de terminar esse mandato, este nosso segundo mandato, com a natação em atividade. Saindo um pouco daquilo que é o nosso contexto nacional, é membro da Comissão Internacional de Natação. Como é que tem sido o papel ou o desempenho do trabalho do órgão que tutela a modalidade de natação a nível internacional? Bom, nós, ao nível da Federação Internacional, criou-se uma task force, tanto um grupo de 5 elementos com cargos ao nível da Federação Internacional e também competências na área médica e científica, que estão a monitorar toda a questão relacionada com o Covid-19, da qual nós fazemos parte, e criar as condições técnicas e científicas para poder aconselhar as federações internacionais de como gerir este problema do Covid-19. Na prática, nós fomos participando através dos meios tecnológicos na tomada de decisão da Federação Internacional, primeiro na suspensão das competições, na reprogramação dos calendários desportivos, e agora estamos a começar a preparar aquilo que é o retomar da atividade desportiva. Como usar corretamente as piscinas, quais são os níveis de segurança que se exigem perante o Covid. Sabemos que este vírus está aí por algum tempo e a vida tem que continuar para além do vírus e, portanto, temos que saber como usar corretamente as piscinas, como fazer as nossas competições, que regras vamos ter que utilizar para voltarmos ao novo normal, se assim podemos chamar, que é um mundo com o vírus, o novo coronavírus. Exatamente. Mário Fernandes, estamos mesmo já no final do Jogar Limpo. Acredito até que o tempo passou rápido, ou seja, urgiu. A pergunta que impõe-se é inevitável, devido mesmo a esta fase tão difícil que nós temos vivenciado e enfrentando. Como descreve a natação nacional pós-Covid-19? Bom, uma das questões que se vai colocar é o enquadramento desportivo com base na mudança da competição maior que nós temos, que é os Jogos Olímpicos. Como sabe, todos os atletas, todo o movimento desportivo nacionais se encaminham sempre à competição máxima, que é os Jogos Olímpicos. Mudou-se a data dos Jogos Olímpicos, que implicação isto vai ter? Temos agora que sentar para refazer ao nível da Federação Internacional e da nossa Federação o calendário, reformular datas. Esse é um trabalho organizativo que temos que fazer. Depois, enquadrar-nos com aquilo que são as regras de segurança que o desporto vai ter. Nós sabemos hoje que o cloro usado nas piscinas é um bom elemento para eliminar o vírus. Vamos ter que saber como utilizar o cloro nas piscinas para que haja segurança e não haja transmissão da doença. Isso é algo que também está a ser desenvolvido e nós temos que cumprir essas regras. Manter o distanciamento social dentro daquilo que é a nossa modalidade vai implicar algumas mudanças das regras, mas a modalidade penso que vai voltar, vai sobreviver com novas regras e nós, a nível nacional, vamos também enquadrar-nos nisso. Outra questão que vai ser fundamental é lutarmos para receber alguns apoios que eventualmente venham do Comitê Olímpico Internacional e da Federação Internacional, no sentido de manter a sobrevida de federações como a de natação, que são federações que vivem com muito poucos meios e que precisam, numa fase destas, em que vamos entrar
depois desse Covid, num apertar do cinto em termos económicos, que possam sobreviver, visto que nós que já vivíamos com base em muito parcos recursos, possamos encarar essa nova situação económica que o país também vai viver ou está a viver associada ao Covid-19. Mário Fernandes, sabemos que para além do desporto ou amante do desporto, tem uma outra profissão. Como concilia estes dois papéis? Bom, até agora foi um esforço grande, porque eu sou médico, tenho funções clínicas, mas essencialmente também tenho, nos últimos 6 meses, funções ao nível da gestão do sistema de saúde ao nível nacional, com a Direção-Geral do Instituto Nacional de Emergências Médicas. Como deve entender, é uma nova, são desafios que exigem muito de nós. Vamos ver e pensar como vamos conseguir conciliar daqui para o futuro, mas não tem sido fácil, porque as tarefas clínicas e de gestão são bastante absorventes e nós queremos sempre dar o nosso melhor à nossa modalidade. Somos parte, como disse, desta família da natação, mas não tem sido fácil conciliar estas tarefas. Há um equilíbrio, há uma gestão equitativa, é o que mais importa. Chegamos sobretudo o trabalho de equipa, onde eu estou, primo sempre pelo trabalho de equipa. E ao nível da Federação Angolana de Natação temos uma equipa muito comprometida com a modalidade, pessoas que se dedicam muita parte do seu tempo e saber para a modalidade, e é com essas pessoas que temos contado até hoje. É um trabalho em que o presidente, sim senhor, é um rosto visível, mas por trás está uma excelente equipa de trabalho, de pessoas muito dedicadas à modalidade, que dão de todo o seu melhor para manter a natação viva, e qual eu agradeço profundamente a sua dedicação do fundo do coração. Mário Fernandes, o nosso presidente da natação, assim dito, nós aqui até agradecemos a sua disponibilidade e em nome do Setor Notícias, não é, de toda a equipa, o nosso muito obrigado pela sua disponibilidade de poder partilhar e fazer um balanço daquilo que tem sido o trabalho da modalidade de natação e as perspectivas após esta fase que eu maldito Covid-19. Obrigado nós pelo amável convite e dizer que as portas da Federação Angolana de Natação estão sempre abertas para um jogo limpo. Muito obrigada, Presidente. Muito obrigada. Votos de continuação de boa noite. Sucessos nesta gestão da modalidade de natação. Não é fácil liderar, seja em qual contexto ou vertente social a enquadrar, nunca é fácil. Portanto, toda a força, coragem e, acima de tudo, sucessos da equipa Certo por Notícias, são os votos e toda a precaução necessária. Acredito que vamos sair vitoriosos deste vírus, não é? Deste inimigo invisível. Portanto, ter fé e acredito que estaremos de volta e com a natação em alta. Obrigado. Sucessos para vocês também. Tá, obrigada. Boa noite, Presidente. Boa noite. E assim terminou mais um Jogar Limpo, desta feita com Mário Fernandes, o presidente da Federação Angolana de Natação. Queremos agradecer o contributo de cada setor, fazer menção dos comentários elogiantes pelo excelente trabalho desenvolvido pela equipa do Setor Notícias.
praticamente a área do desporto para melhor esclarecimento dos nossos próprios dirigentes desportivos, da atual situação desportiva, de modo geral, em Angola. O nosso muito obrigada. Sigam a nossa página, o canal Sede Sport Notícias, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, e também temos o nosso site, que é o www.sedesportnoticias.com. Toda a precaução necessária, apesar de ser extensivo o estado de emergência, já com ligeiras restrições, mas toda a precaução necessária por amor à vida e por amor aos nossos. Viva o desporto e boa noite!